Pode dizer mais alto. O que é o bom senso? O bom senso. O que é o bom senso? O bom senso é uma qualidade que reúne vamos lá, em que tu tens a noção do que é. Será que o bom senso é o senso comum? Não, não acho. Não, claro que não. O bom senso é quando tu dizes há que ter bom senso, há que pensar com a razão e não se calhar com a emoção. Vamos lá pôr as coisas de parte. Razão e emoção às vezes não coabitam de forma pacífica. Tem que haver 50-50, não é? Está bem, mas esse equilíbrio é sempre difícil. É muito difícil e por isso é que o bom senso é uma coisa muito relativa, subjetiva, Mas eu gostava de dizer, quando tu dizes que uma pessoa circunstancial, tem que pensar, circunscrita. o quê? O bom senso? Sim. Tu E uma pessoa tem que estar ciente da razão e de ter uma argumentação e uma atitude racional para tomar decisões, para fazer opções. Portanto, há que ter bom senso, é pensar com a cabeça, com uma dose de racionalidade. Enfim, porque às vezes Quando eu falta. digo circunscrita é precisamente porque o bom senso pode ter vários tipos de aplicação. Tu estás num determinado contexto É uma virtude de e bom senso. esse contexto determina um determinado bom senso. E nesse contexto o bom senso é gerir as partes desse contexto, não é? Bom senso é equilíbrio. É equilíbrio, evidentemente que é equilíbrio. É uma capacidade que tu tens de encontrares o meio termo entre o que deve ser e o que tu gostarias que fosse. Exato. Por acaso Basicamente é isso. É engraçado Eu acho que é isso. este tema do bom senso, por uma razão que pode não vir a talvez assim aparentemente muito a propósito, mas eu li um artigo este fim de semana sobre um livro escrito por uma jornalista chamada Já sei o que é que vais dizer. Marisa Moura. Já sei. Os portugueses são invejosos, são chicos espertos, são. Ou seja, é a total ausência de bom senso. É impressionante. O que é um. Eu não li. Eu também não li o livro. Eu não li, Li o o livro. artigo. Não li o livro. Li alguns comentários também sobre isso. Sim. Às vezes nos comentários a gente aprende mais do que... Mas vi que de facto há aqui, mas isso são características são características que os portugueses têm e que eu presumo que não sejam só nossas, inevitavelmente. Não, claro que não. Claro que não. Claro que não. Mas... O que é que os portugueses têm na cabeça? É como se chama o livro. Exatamente. Da inveja à fatalidade, é verdade, isto é o livro de fato, da brandura à cunha, da falta de pontualidade ao improviso, do chique espertismo à mania das grandezas e dos doutores. É tudo falta de bom senso. É uma coisa que ainda olha, nem sequer bom chique, bom já. Não. É uma coisa que ainda se utiliza imenso quando há uma série de países que já perderam essa coisa ridícula, que é tratar as pessoas, o senhor engenheiro, o senhor arquiteto, o Mas senhor... cá está cada vez mais na moda. É impressionante. Quando tu podes tratar o teu diretor por António, o António acha isto e aquilo, António, o Francisco acha que não sei o quê, o Francisco, diga-me lá o que é que Francisco pensa, não sei o quê. Dr. Francisco Silva, Dr. António, sei lá, Pereira, Dr. Porquê? Não é que... Ouve lá, Luís, Eu acho que isso tem a ver o grau com... académico das pessoas não lhes confere mais verticalidade nem mais virtuosismo. Mas poderá eventualmente acrescentar alguma coisa. Mas no ponto de vista de algumas pessoas, o grau académico confere-lhes Está errado. a autoridade. Está poder, errado. Está errado. E Está as pessoas errado. que usam esse título académico para se dirigirem aos próprios não estão mais do que a fazer do que a lamber-lhes as botas, certo? Quando tu te diriges, tu não, eu acredito que não faças isso, mas quando alguém se dirige a outra pessoa e a trata por senhor doutor ou senhor engenheiro... Não, também não exageres. Espera lá, também não exageres. Não, é verdade. Há aqui assim, implicitamente,
uma atitude de subjugação. Não, é? não, também não exageres. Não exageres. Mas, Desculpa lá. lá, há uns anos atrás, nem foram assim há tantos, eu frequentava um café da cidade, não vou dizer qual é, obviamente, até o café já não existe, em que o meu grupo de amigos, pronto, eram todos licenciados, não é? E os empregados tratavam-nos todos, ou por senhor engenheiro, ou por senhor doutor, ou por senhor arquiteto, mas a que propósito? A que propósito? espera lá, Eu mas- embirrava com aquilo solenemente. Desculpa, Quando mas eu eu também trabalhei- embirro quando eu quando tendo eu- o telefone, quando eu não sei de trabalhei- onde, e me chamam Senhora Maria. Está bem, mas quer dizer, mas... Desculpa, não é assim. pronto, nem tanto Não é- ao mar, nem tanto à terra. Está bem, mas é o que eu estou a dizer. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que para tudo, tu não podes chegar ao pé agora lembro-me do Papa. Ó Francisco! Então! Tudo Olha, numa nice! Achas que ele se importava? Tenho a certeza que não. Ok, mas ó Luís, é assim. Tenho a certeza que também, não. Este Papa não lá se está. importaria. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tu não podes chegar ao pé do nosso Presidente da República, olha, e muito menos do nosso ex-Presidente da República, e dizer: ó Aníbal, está tudo bem? Tudo na boa, meu? Já! Não podes. O meu e o Iá Ficas a também- falar sozinho. Também já era escusado. Pronto. Mas pronto. E não Seja podes como chegar- for, eu acho que essa atitude é muito portuguesa. Não será só portuguesa, com certeza que não, mas está muito enraizada na nossa cultura e é má, é uma coisa má, é uma coisa que eu considero que é desprestigiante até das pessoas que utilizam essa forma de se dirigir aos outros. Acho que é desprestigiante. O que é Lá chamar está. doutor e engenheiro? Sim, quer dizer, não vejo a razão para isso. Não, é? Quer dizer, Não, aí acho que estás a exagerar, desculpa lá. Desculpa lá, mas aí acho que estás a exagerar. Há respeito o teu ponto de vista, mas Sim, eu também respeito o teu, obviamente. Eu não vou. Repara, eu se me dirijo. Uma coisa é eu dirigir-me a alguém. Ouve lá, acho que há um caso que é gritante. É quando as pessoas têm no seu cartão de crédito o seu grau académico. Ou a sua designação de. Mas são os próprios bancos que pedem. E Tá a bem. pessoa dá ou não. Está bem? Não é automático. Não, mas há pessoas que têm lá escrito Doutor António Sim, Silva, é. Engenheiro Quer dizer, António Silva, Arquiteto António Silva. Quando o nome dele não é Arquiteto António Silva, o nome dele é António Silva, ponto. Pronto, mas isso são as instituições que assim. Não, mas há pessoas que fazem questão que o grau conste lá, não é o grau da maçonaria, não é desse que estamos a falar. O grau académico que têm. Há quando pessoas são- que fazem questão disso. Sim, mas é não, verdade. doutores há poucos, como Claro. sabes. Há Mas- licenciados, mas e que eu sabes saiba que- não consta em nenhum cartão de crédito licenciado António Silva. Pois não. Porque licenciados há muitos. Exato. Mas há essa prática é muito comum ver-se, por exemplo, na função pública. Pois, porque ainda está Não tudo é? muito. Ainda está tudo. Oh, mas Eu- olha, mas eu digo, já trabalhei, não é só na função pública. Nesse meio. Não é só, não é só. Sim, mas é onde Desengana. se vê muito. é onde se vê muito. Desengana-te, porque há muita empresa Eu sei, privada eu sei. onde isso ainda acontece. Sei. E porque há que manter ali. Eu não creio que há. Enfim, eu sei que há um empresário português e que os empregados, os colaboradores dele, o tratam pelo nome. Vamos imaginar que é o António, pronto. Ô António, olá, bom dia António. E não é por isso que eles lhes faltam ao respeito. Porque para todos os efeitos é o patrão e os outros são os empregados. Eu continuo a dizer, lá está, o respeito, que é uma coisa muito bonita. Eu não tenho mais respeito ou menos respeito por tu seres doutor, engenheiro, arquiteto, papa, presidente, whatever, you name it, percebes? Eu tenho respeito por ti como pessoa. Ponto final, parágrafo. Mas também isto vem do facto de. Haja bom senso. Sim, claro, haja bom senso. Eu não posso chegar ao pé do Marcelo e dizer: ó Marcelo, então pá, estás bem? Não. Claro que a questão é uma questão de bom senso, com certeza que sim. Mas o que eu ia dizer, isto é uma questão que vem talvez de uma sociedade que já passou, que existiu antes do 25 de Abril, não é? Em que o patrão não arregaçava as mangas para ir trabalhar com os seus funcionários. E, portanto, ele era o senhor doutor, era o senhor engenheiro, estava distante do meio laboral. Portanto, essa distância que eles próprios criavam em relação
os empregados, os funcionários, era tratada dessa forma, não é? Portanto, isto é uma coisa muito bacoca, já muito bolorenta, não é? Estava a ver se me lembrava. Agora, e por isso é que nós chamamos a isto hoje por uma questão de bom senso, porque evidentemente que hoje em dia também há os tais exageros que tu ainda há pouco falaste, que passam para o outro lado, quer dizer, não é porque agora nós vivemos numa sociedade democrática, entre aspas, digo eu, que vamos deixar de parte tudo o que é respeito, tudo o que é delicadeza, tudo o que é boa educação. Tem a ver com o respeito, tem a ver com a educação. Basicamente tem a ver com a educação. Portanto, há que diferenciar o que é boa educação e respeito do que É diversendo à vontade e à vontadinha. Exatamente. Sabes qual foi a pior coisa que eu ouvi a ser, e que retrata bem isso que tu estás a dizer agora? O patrão estava lá em cima, os empregados estavam cá em baixo, e que havia sempre aquela diferença e quase que uma vénia, quase que uma atitude de subserviência e de subjugação. Mas a pior coisa que eu ouvi acerca de um gestor da nossa praça que numa reunião resolveu ter esta tirada brilhante. Os nossos, como é que era? Na nossa empresa, primeiro existem números, os nossos quadros, ou as pessoas, não. O que eu dizia era, primeiro são números, depois são recursos e depois são pessoas. Como podes imaginar, eu fiquei pregada na cadeira, porque um gestor, um pateta, um atrasado mental da ponta das unhas dos pés até à ponta dos cabelos, que diz que o pessoal que trabalha na empresa dele, primeiro são números, depois são recursos e depois são pessoas, não pode esperar nem de longe nem de perto que as pessoas, porque para mim são pessoas, vão trabalhar com gosto para a empresa dele. É evidente que ele tem sempre a faca e o queijo na mão, claro, porque ele despede as pessoas enquanto o diabo esfrega um olho. Exemplos desses há muitos. Entendes? Mas é chocante. É chocante. Aliás, isto não se diz, não se faz. Há poucos dias uma coisa que me deixou alerta, e agora vem a propósito disto que nós estamos a falar, que é... Este homem não tem bom senso, lá está. Um homem que não tem a quem falta tudo. Nem bom senso, nem formação não, adequada, nem competência, não tem nada. Aliás, é sobre isso que eu ia falar, é porque as empresas, a maioria das empresas que faliram em Portugal, faliram por má gestão. E a má gestão começa aí. Exatamente aí. Depois, porque há aqui um fenómeno também muito curioso, que é as próprias FIAs e as administrações, não é? Distanciam-se muito do que é o trabalho, do que é a fábrica, do que é o terreno. Portanto, eles são os principais interessados, claro, mas distanciam-se. Claro. E, portanto, é como se não trabalhassem ali. É como se não trabalhassem ali. São estratégias, Luís. São estratégias. E, portanto, essa atitude não vai a lado nenhum. Minto, desculpa, eu dei-te a informação errada há bocadinho. Primeiro são custos, depois são recursos e depois são pessoas. Assim é que agora estava aqui a tentar lembrar-me. Exatamente. Dizer, primeiro pessoas, são custos, depois são recursos fora, e depois são pessoas. Isto é uma coisa que não se diz a ninguém. Não numa reunião de pessoal de uma empresa em que está toda a gente e aquele animal abre a boca e diz que nesta empresa primeiro existem custos, depois recursos e depois pessoas. Por amor de Deus, isto não se diz. Isto é de uma cabazada de lenha para a cabeça abaixo. No mínimo. No mínimo. Percebes? Bom, é claro que o bom senso começa de facto aí, mas o bom senso tem consequências, ou o mau senso tem consequências. E as consequências são essas. Entre 5 empresas que eram subsidiadas com fundos europeus para subsistirem, 4 faliram e uma delas subsiste, mas com metade dos empregados. Portanto, e está provado que é a má gestão dessas empresas que levaram à falência. Porque em Portugal toda a gente quer ser chefe. Há muitos chefes e poucos líderes. Pois, exato. E há uma enorme diferença entre um chefe e um líder. Há uma enorme diferença. Sabes. Mas atenção, enorme. O conceito de líder também pode estar errado.
Lá está, porque esse homem que disse primeiro números, depois... Não, primeiro custos, depois recursos e depois pessoas. Esse homem, provavelmente, Uma vez. corresponde à ideia fundamental do líder. Não, senhor. Não, desculpa. Isto não é um líder, Luís. Isto é um chefe. Isto não é um líder, desculpa. Isto é um chefe. Não. Aliás, eu uma vez... Não, mas o que eu quero Não, dizer é nem que depois, quem nem- o pôs nesse posto, nesse lugar de desfia, Sim, deve desfia. achar que ele é um líder. Ah, deve Pronto, achar, é mas isso ele que eu não quero tem dizer. de todo um perfil de líder. Ok, Ele é um ok. chefezinho. Ok? Entendes? Mas é por isso é que eu digo, a noção de líder deve estar muito errada em Portugal. Pois, há líderes na história, de facto, há líderes na história. Não, mas estes não são líderes. Não, são chefezinhos. Eu Eu- até costumo utilizar uma palavra um bocadinho mais jocosa do que essa. Que é o quê? São patroas. Só servem para mandar nas mulheres a dias que têm em casa e mesmo assim. Não, é assim, é mau, é mau. Isto eu achei uma coisa, é gritante. Primeiro são custos, depois são recursos e depois são pessoas. Oh, seu animal. Mas quem é que lhe meteu essas teorias de caca Mas há, na cabeça? Esse é um exemplo, mas há muitos, infelizmente. Vergonha, vergonha, de bom vergonha. senso, se calhar. Não, este homem de bom senso não tem Não nada. tem nada. Mas voltando ao livro, Sim. que há pouco nós falávamos, eu acho que há, entre. A inveja que os portugueses têm é uma inveja- coisa. Domina! Está Domina, no não é? topo da Está no lista. top, está no top. No topo da E lista. isso é uma má formação, é uma falta de bom senso, é o quê? Eu devo dizer-te que, em alguns casos, é genético. Eu acho que é má educação. Está bem? Não é genético. Não é má educação, é má formação. Sim, é má Em educação. alguns casos, eu chego a achar, digo-te isto com toda a certeza, enfim, que possível. Em alguns casos, eu acho que é genético. Porque o que eu conheço, a mãe, o pai, o filho, a filha, é genético. Foram todos educados pela São mesma. todos educados para serem. Não são educados São assim. bolos feitos todos na mesma forma. Não, Agora, acham que a inveja é uma coisa. Normal. Normal, Pois. natural. E depois são E tão os chicos patetas, que denunciam essa inveja que é latente nas coisas mais ridículas que tu possas imaginar. sim, sim. E com atitudes de estalo completamente. Não, o que eu acho é que as pessoas se tornam más, Mas, muito más, não é? Mal Porque fundo. quando não conseguem ter Mal formadas. aquilo que os outros têm, querem destruir o que os outros têm para. tal e qual. Não é? Portanto, há aqui assim uma maldade implícita nessa. São pessoas, do meu ponto de vista, que estão mal com elas próprias. Sim, sim. Nunca estiveram bem. Não, estão mal com elas, nunca estão vão mal com estar. o mundo, com a vida, com elas E nunca próprias, com vão as estar. pessoas. É mau. Mas Infelizmente. ainda outro item desse rol de coisas que tem a ver com. Virtudes, não são virtudes. Não. Não. Outro item é o Chico Esperto. Mas isso, vamos lá É ver tão uma coisa. português esse Chico Esperto. Mas olha, tu sabes uma coisa, há pouco estávamos a falar dos brasileiros e é curioso porque numa determinada época da minha vida em que eu trabalhei muito de perto numa equipa com pessoas de várias nacionalidades e o que é engraçado é que o português desenrasca-se muito bem. Vou utilizar uma Mas expressão... uma coisa é desenrascar, outra coisa é ser o Chico Esperto. Está bem, ok, pronto. Desenrasca-se Vamos muito lá bem. diferenciar O isso, que é português- muito importante. Tens razão. O Chico Esperto é insuportável. Não, o Chico Esperto é aquele que passa à frente sabe dos tudo. outros, atropela-te se for preciso, porque É. ele está primeiro, é mais esperto Tem que a os mania, outros, não é? tem a mania. E às vezes escorregam em cascas de banana. O Chico Esperto é muito irritante. O Chico Esperto é um indivíduo muito irritante. É muito irritante, sobretudo Tem porque... mania que é um sabe tudo. Não, porque Facilita tudo. desrespeita o próximo. Sim, É sim. nesse sentido que ele é mais irritante, porque os outros não existem. Existe apenas ele, que é mais esperto que ninguém, e só ele merece chegar onde ele quer. E sabes que é curioso, Esse gajo normalmente também é invejoso. Pois, coitado, também tem ali alguns traumas naquela cabeça para resolver. Mas sabes que é curioso tu veres que há uns chicos espertos que tu podes encontrar o Chico Esperto numa Numa determinada... autoestrada, Não, sim, mas numa tu podes... fila de supermercado. Certo. Eu ia encontrando uma chica esperta por acaso este fim de semana. Estava num determinado local e havia uma filinha para as pessoas se dirigirem a um determinado local e eu estava na fila, civilizadamente.
e percebi claramente que ela se queria meter à frente, que ela se queria passar à frente, à minha frente e à frente de mais 3 pessoas. Mas com aquele jeito distraído, sabes? De que, não estou a perceber nada disto, não sei se há fila, se não há fila. E depois... Não, e ela, às tantas, quer dizer, ela deve ter percebido que eu estava a olhar para ela de forma assintosa e com aquele olhar... Mais uma expressão brasileira, estavas de olho. Ou isso, e ela deve ter percebido que o meu olhar estava completamente fixe, era chamada bissetriz oftálmica, com uma pessoa que está ali armada e chica esperta. E era aquele olhar, como dizem algumas pessoas que me conhecem, de uma elegância gélida, que eu gosto. E os olhos dela de tal forma que se cruzaram com os meus e eu só disse, sim, isto é uma fila. Mas assim só. Sim, isto é uma fila. E aí ela percebeu e foi para o sítio. Não, fez ali um sorriso meio... um smile amarelo. Tipo, fui apanhado. Bem amarelo, entendes? Pois, ela descobriu-me a careca. Disse-lhe só, sim, isto é uma fila, mas disse-lhe com ar doce, soft. Sim, mas para certas pessoas isso não resulta. Para essa, eventualmente resultou porque... Mas sabes qual é o pior dos chicos não era espertos? só tu que estavas a olhar para ela, provavelmente. Não, eu estava, o resto estava tudo disperso. O pior do chico esperto é aquele chico esperto de uma determinada classe, ou um bocadinho média alta. Esse chico esperto é insuportável, mas insuportável. Pois é, o da cunha, do O chico favoritismo. esperto, mediano. É aquele que acha que tem que ser favorecido. Essa classe que tu estás a falar, inevitavelmente e infelizmente é a classe política que nós temos, que é aquela que vai para o poder e acha que só tem direito a privilégios. Porque sacrifício, trabalho... patriotismo. Já nem vou tão longe, mas quer dizer, aquele espírito de construtivo, de construir, de missão, praticamente não existe. Eles estão lá para os privilégios só. E essa classe que tu acabaste de referir, infelizmente é a classe política que nós temos. Não é? Porque são pessoas que vão para o poder, para a política, para se servirem dela. Quando devia ser ao contrário, devia ser a política que iria buscar as pessoas. Deveria escolher as pessoas ideais, competentes. Quem vai para a política tem que servir o país e o povo português, ponto. Sim, mas não é isso que acontece. Eu nunca poderia ir para a política, porque à primeira nega que me dessem de eu dizer eu preciso de 300 camas num hospital e preciso de apoio social e preciso que desbloqueiem as colonoscopias com a maior urgência porque tem gente a morrer e preciso que vão dar de comer a um determinado bairro social porque as pessoas estão lá e têm fome e têm idosos e velhinhas e crianças e não sei o que mais. E se não me dão aquilo que eu quero, eu parto disto. Acabou. Pronto, mas isso é uma atitude um bocadinho radical. É verdade. Radical. É verdade. Porque o orçamento mas é a noção de justiça. O orçamento de Estado não é só para ti. Pois é, pois é, eu sei que não. Podes precisar de 300 camas de um hospital. Preciso. Mas o da educação precisa e não posso estar à espera 3 meses para fazer uma colonoscopia. Exato, precisa de 100 porque, pessoas eu morro. aqui, 200 pessoas acolá. Percebes? Eu preciso de saúde e preciso de educação. Como alguns países mais civilizados têm, estamos a extrapolar aqui a questão. Está bem, ok. Estávamos aonde? No bom senso? Na inveja? Não. No chico-espetismo? Lá está. De facto, quando as pessoas vão para a política para se servirem dela, não têm bom senso. Não têm bom senso, não. Já tínhamos passado o bom senso, já estávamos nos chicos espertos. Sim, são chicos espertos para todos os efeitos, não é? Porque, como eu li aqui há dias que há um deputado qualquer, já nem sei que partido é que é, não interessa, que pôs lá o filho, a nora, a mãe, o tio, percebes? Essa gente foi toda para a política para quê? Porque se calhar têm habilitações para desempenharem as funções, não? São senhores doutores, não é? Portanto... Sim, devem ter. Sim. Queres continuar, quer dizer... O fator C, o fator Cunha é uma coisa que toda a vida funcionou e há de funcionar. A verdade é essa. Por isso é que depois nós temos pessoas que não são efetivamente competentes, não é? Estão lá por Cunha. E o que nos interessa, nós, como qualquer outra sociedade, o que nós queremos são pessoas competentes nos sítios. Competentes e eficientes. Não é a resiliência também, mas o que é importante é que as pessoas sejam competentes. Não é, não é que tenham um nome, nem que tenham um DR atrás.
interessa é que sejam competentes. óbvio, óbvio. Isto é olha, eu vou ter que ler o livro da Marisa Moura. O que é que os portugueses têm na cabeça? Eu acho que, de facto, deve ser... Enfim, se calhar vou constatar uma série de coisas que não são surpresa, a verdade é essa. Mas deve ser interessante. Não, do que eu li sobre as críticas que eu li ao livro foram ferozes, não é? Ah, é? Sim, ferozes. As pessoas não estão nada. Não se revêem nesse. Ah, não! não! Se revêem. Não, sabes que as pessoas normalmente, quer dizer, tu não. Eu tenho esta mania de interlocutar com as pessoas Sim. dizendo que elas não sei o quê. Não, ninguém admite que é louco, ninguém admite que é assassino, ninguém admite que é ladrão. Portanto, nunca ninguém admite nada. Não é? Portanto, é nessa perspectiva que eu acho que as pessoas também não se revêem, porque não sabem ver ao espelho. Provavelmente, até acredito que muitas delas não tenha, por norma, determinadas práticas escritas nesse livro. Não é? Não se revejam nesse livro, como tal. Não é? Mas daí a não constatar que aquilo, o mundo que elas têm à volta delas é esmagadoramente assim, aí já me custa um pouco a compreender que as pessoas não percebam, ou não andam na estrada, ou não vão para as filas de supermercado, ou não vão à repartição de finanças, ou não vão, sei lá, as pessoas ou não fazem nada disso e têm quem faça por elas, ou então não vivem neste mundo, que de facto, este mundo, quando eu digo, esta nossa sociedade, porque ela de facto é assim. Não são todos, eu acho que tu és uma exceção, eu sou outra. Há mais, felizmente há mais. Felizmente há mais. É engraçado porque de facto eu estava-me a lembrar aqui que quando o Ministro da Economia, o anterior Ministro da Economia do governo anterior disse: basta que me chamem Álvaro, não precisam de me chamar Sim. Sr. Ministro. Achei muita graça isso. Toda a gente achou estranhíssimo e achou que era um disparate e que era não sei o que mais. Está um homem que não viveu aqui nos últimos anos. Ele veio do Canadá, onde era professor, e portanto vivia numa sociedade um bocadinho diferente, se calhar um bocadinho mais evoluída. Eu tenho um bocado de receio de dizer isto, mas pronto, é a palavra, é a comparação que eu posso fazer. Para ele ter essa atitude, não é? Porque aquilo não veio do nada, aquilo veio de uma sociedade onde ele estava e achou que era normal. Claro. Portanto, não, mas aí as pessoas estranharam logo, acharam logo, isto é um disparate. E sabes porque é que estranharam? Essencialmente estranharam porque outro qualquer não se quis pôr ao mesmo nível. Ou seja, eu não abdico de ser tratado. No título académico. Exato. E portanto, como não abdicavam, não concordaram com a atitude dele, como é lógico, não é? Pois, é tão pouquinho isso, não é? Se nós formos a ver, tão pouquinho, relativamente a outras coisas e relativamente a outros itens pessoais e humanos que nós temos que enumerar para viver, isso não é nada. É pouquinho, de facto. São pessoas que têm um mundo do tamanho de uma ervilha.